Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao programa Pergunta para Físio. Aqui a gente discute tudo sobre as patologias mais comuns e que mais geram dores nas mulheres. Eu sou a Vanessa, eu sou fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda a essa aula. E hoje o nosso tema vai ser como descomprimir a hérnia de disco no pescoço sem cirurgia. Então, se você quer saber como que você faz para você descomprimir sua hérnia de disco, aí da sua cervical, essa dor que você sente no seu pescoço? Então fica aqui comigo até o final. Já comenta aqui para mim se você é casulo, ou seja, você é minha seguidora aqui do Facebook, do Instagram, do YouTube, ou se você é minha aluna, se você é borboleta, né? Tem muitas alunas borboletas que são alunas do meu método, do MPO, que também acompanham as nossas aulas aqui nas redes sociais. Então vamos lá, primeiro a gente vai entender um pouquinho o que é a hérnia de disco. Como que ela acontece, essa hérnia de disco, aí no pescoço, que é a patologia mais comum nas mulheres que sentem dor no pescoço, é a causa número 1, é a hérnia de disco. Bom, a nossa coluna aqui, nossa coluna cervical, essa parte aqui do nosso pescoço, ela tem a função de sustentar todo o peso da nossa cabeça, que sustentar o nosso crânio e proporcionar também todos os movimentos que a gente faz com a cabeça, né? Então, movimento de olhar para baixo, de olhar para cima, de girar para um lado, de girar para o outro, de inclinar para um lado, inclinar para o outro e também de fazer esse movimento de circular. Então, a cervical ela é responsável por fazer esses movimentos e sustentar mais ou menos ali uns 6, 7 quilos ali, que é o que pesa a nossa cabeça. E aí, como que surge essa hérnia de disco? Quando a gente tem ali um deslocamento de uma substância que a gente tem entre um ossinho da nossa coluna e o outro ossinho da nossa coluna ali, que são as vértebras, a gente tem ali uma estrutura que ela é cartilaginosa ali, uma parte que é mais gelatinosa, vamos deixar assim para ficar mais fácil de entender. Imagina uma gelatina um pouquinho mais firme. Então, o disco vertebral é como se fosse essa gelatina. E aí, quando eu tenho ali um deslocamento ali, então sai fora do lugar um pouquinho esse disco vertebral, isso vai se chamar ali hérnia de disco, é o que a gente considera como hérnia de disco. Então, é o deslocamento ali desse disquinho que está ali para absorver o impacto da articulação. Então, quando ele se move para frente ou para trás, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro ali, então surgem ali as hérnias de disco. Quando acontece isso na região do pescoço, a gente fala que é uma hérnia de disco da cervical, por conta desse pedaço aqui da coluna que a gente chama de cervical. As hérnias mais comuns que acontecem no corpo, né, quando você vai conversar com uma pessoa, você tem uma amiga, você tem alguém da tua família, alguém que você conhece que tem hérnia de disco, normalmente essas hérnias elas vão acontecer mais no pescoço, então na região da cervical ou então lá na coluna lombar também, que é bastante comum. Por quê? Por conta da amplitude de movimento dessas duas articulações, que é maior do que ali do meio das nossas costas, né? O meio das nossas costas, a coluna torácica, ela tem um pouco menos de mobilidade. Então, por ela não se mover muito, ela tem menos chance de ter hérnia de disco. Tem também, mas é mais raro acontecer. Quando acontece hérnia de disco ali no meio das costas, você pode ter certeza que na cervical ou na lombar, ou até nas duas, já tem hérnia de disco também. Normalmente as mulheres que têm ali hérnia de disco, né, o que acontece ali, o sintoma mais comum são as dores, que podem ser bastante intensas, principalmente aqui na parte de trás do pescoço, bem na parte de trás do pescoço, e em alguns casos pode até descer para os braços. Então, inclusive, a gente vai aprender aqui a fazer essa descompressão, a gente ganhar esse espaço aí da coluna cervical. E eu vou pedir para você separar aí na tua casa, separar uma toalha de banho ou de rosto, se ela for de rosto um pouquinho maior, separa. E separa também uma cadeira, que a gente vai fazer aqui na prática, como que faz para você ganhar o espaço ali, para você sentir um alívio, um conforto. Porque a hérnia nada mais é, né, a causa dela é porque tem uma compressão ali, então tem uma diminuição do espaço, por isso que esse disco se desloca. Então a gente vai aprender como que a gente faz para ganhar esse espaço de volta. E quando essa dor, então, ela vai além do pescoço, ela desce para os braços,
é conhecido como cervicobraquialgia, né? Vem do braço, né? Então, quando irradia essa dor, ela não fica só no pescoço, chama cervicobraquialgia. E essa parte da nossa coluna cervical aqui envolve também várias outras estruturas. Então, é comum sentir dor em outras partes do corpo também. Por exemplo, quando acontece lá a hérnia de disco na cervical, a dor normalmente ela não fica só centralizada aqui na parte de trás do pescoço. Ela pega também a parte da frente do pescoço. Nossos músculos aqui do pescoço, eles ficam bastante doloridos. Pode acontecer até mesmo aqueles nozinhos, aquela tensão aqui na parte da frente do pescoço. Também pode acontecer dor no ombro, né? Principalmente nessa região aqui do trapézio. Essa musculatura, ela também fica bastante contraída, surgem também aqueles pontos gatilho, né? Aquela tensão acumulada ali na musculatura. E também pode doer a parte mais perto do pescoço, assim, mas a parte mais do meio das costas. Mas bem essa parte aqui, ó, imagina essa parte aqui, só que lá atrás. Essa parte aqui pode acontecer de doer também. E aí, quero que você me conte aqui, mulher. Você tem esse tipo de dor? Você sente esse desconforto, essa dor no pescoço? Você já fez um exame e apareceu lá uma hérnia de disco? Conta aqui pra mim. Quero saber quem tem hérnia de disco que tá acompanhando aqui essa aula de hoje. A dor, ela acontece por conta da compressão dos nervos. Por quê? Quando esse disco se desloca, ele vai ali dar uma apertadinha em outras coisas que estão ali próximas. Então, no nervo principalmente, deixando até o pescoço mais sensível. Tem algumas pessoas que chegam a travar o pescoço, tem torcicolo frequente, dificuldade na hora de movimentar a cabeça, né? Às vezes vai em bloco, né? Vira o corpo inteiro para fazer o movimento, né? Não consegue isolar e fazer o movimento aqui só de virar o pescoço. A gente tem até uma aluna que comentou com a gente uma vez numa entrevista que a maior queixa dela, da hérnia de disco do pescoço, era principalmente para atravessar a rua, porque toda vez que ela precisava olhar para virar, para atravessar a rua, para dirigir também, era bastante desconfortável essa pressão que ela sentia e essa dor que irradiava também para os braços, mas em pouco tempo ela conseguiu eliminar a dor do pescoço dela e hoje está tudo bem, ela segue aí fazendo os movimentos sem nenhuma dificuldade. Mas aí, o que acontece quando eu tenho uma hérnia de disco, né? Às vezes algumas pessoas demoram para ter um diagnóstico mesmo, porque acaba confundindo justamente porque essa dor ela não fica só localizada, né? Tem algumas pessoas confundem com algum problema no ombro, com alguma tendinite, que tem alguns sintomas mais parecidos, mas que não são iguais a uma hérnia, que, por exemplo, pode causar um formigamento, uma fraqueza no braço. Tem algumas coisas que são diferentes da hérnia de disco para as tendinites, para os problemas nos ombros, mas a hérnia de disco na cervical, ela também pode comprometer e gerar dor e pressão ali na região dos ombros também. Só que, como que a gente faz para distinguir isso, né? Para diferenciar se a dor é de uma hérnia de disco ou se a dor é, de repente, do ombro ali, uma tendinite no ombro. Quando eu tenho ali uma dor que ela é causada por conta da hérnia de disco mesmo, ela começa ali melhorar quando você coloca a mão na cabeça. Então, quando você apoia a mão na cabeça, quando você segura a cabeça aqui, quando você sustenta mais a cabeça, você tende a não sentir dor. Agora, quando você tem, por exemplo, uma tendinite, só o movimento aqui de levantar o braço para colocar a mão na cabeça já é mais difícil. Então, já é um ponto aí para você observar. Tá com dificuldade de saber se a sua dor é no pescoço ou se a sua dor é do ombro? Faz o teste. Coloca a mão, segura, coloca a mão aqui na cabeça. Se você sentir dor no ombro ou se você não conseguir levantar o ombro, colocar a mão aqui, aí pode ser um problema lá no ombro. Agora, se não, se alivia, aqui você consegue colocar a mão com tranquilidade, não dói a articulação do ombro, e você se sente melhor aqui quando você tem um apoio na cabeça, quando você solta um pouco do peso da sua cabeça na mão, provavelmente o seu problema vem lá da sua coluna cervical. E aí, quando em alguns casos essa hérnia ela é mais grave ou ela está mais acelerada, o grande problema ali é que
Quando eu penso em coluna, a gente tem lá a nossa medula espinhal. E aí, quando eu tenho uma hérnia, acontece em alguns casos dela fazer uma compressão ali, ela dá uma apertadinha na medula espinhal, que é chamado como mielopatia. E aí, tem um comprometimento neurológico muito mais complexo. Então, fica com dificuldade de movimentar o braço, mas você fica com dificuldade de fazer alguns movimentos que antes você fazia normalmente. Então, alguns movimentos mais finos aqui com a mão, você perde um pouco de força na mão, alteração de sensibilidade. Então, por exemplo, se você dá uma beliscadinha de um lado, dá uma beliscadinha do outro, o lado que está comprometido pode ser que você não sinta dor, você perca a sensibilidade dessa região, e aí, ou então calor, frio, isso já quer dizer que você tem ali alguma alteração mais neurológica. E quais os tipos de hérnia existem? Existe só um tipo de hérnia de disco na cervical? Não, existem vários tipos de hérnia de disco. Uma delas, que é a mais comum, é a hérnia de disco, que é a protusão. Então, se você pega lá no exame, apareceu lá que você tem uma protusão discal, ela é o comecinho de uma hérnia de disco. Se eu tenho uma protusão discal, é possível eu eliminar essa dor? Sim, totalmente possível. Em todos os casos, em todos os graus de hérnia de disco, você pode eliminar a tua dor e seu corpo é capaz até mesmo de voltar ali aquela hérnia, de conseguir ali reabsorver a hérnia e voltar tudo ao normal. É possível fazer isso sem nem ter que passar por uma cirurgia, só com tratamento conservador, significa com tratamento, fazendo movimentos terapêuticos, recuperando a mobilidade. É possível em qualquer fase que você tenha aí de hérnia de disco. É importante você saber disso. Não é porque você tem uma hérnia que você vai ficar limitada só tomando remédio e que não tem o que fazer não, tá? Há o que fazer sim, e a gente vai fazer isso na prática aqui para você dar esse primeiro passo. Mas, quando tem essa protusão, então quando você pega um exame, tem esse nome, né, protusão, às vezes assusta a gente, nada mais é do que quando eu tenho um deslocamento ali, um pouquinho, vai um pouquinho para fora aquele disco vertebral. Então imagina aqui, eu tenho lá um disquinho, ele tá ali bonitinho ainda, ele não sofreu nenhuma ruptura ali, ele não extravasou ali no meio dele, ele tem um núcleo, uma bolinha ali no meio, ele não teve um extravasamento desse núcleo, não, ele tá ali intacto. A única coisa é que ele tava aqui e ele veio um pouquinho para cá. É um deslocamento. Isso é a primeira fase lá, que causa bastante dor, tá? Não é porque é a primeira fase de uma hérnia de disco que é menos dolorida, não. Essa sensação de dor, ela é muito pessoal. Pode ser que você tenha uma lesão muito pequena e tenha bastante dor, ou você tenha uma lesão muito grande e não tenha nada de dor, tá? Mas essa é a primeira fase. Existe também a hérnia, quando ela tá ali um pouco mais avançada, que é uma hérnia que a gente chama de uma hérnia extrusa. Então, eu tenho lá o disco, no meio do disco eu tenho o núcleo, e esse núcleo ali, quando eu tenho a hérnia extrusa, ele já teve ali uma deformação. Então, ele não está mais redondinho, bonitinho ali no meio. Não, ele já andou um pouquinho e ele já deformou um pouquinho a forma dele. Então, ao invés dele virar uma bolinha, de continuar sendo uma bolinha, esse núcleo ele vira tipo uma gotinha. Então, isso pode causar também bastante dor e pode causar principalmente várias crises de dor. Então, a dor, por exemplo, de uma hérnia de disco, que é mais uma protusão, é uma dor frequente, pode ser uma dor frequente, uma dor crônica. Agora, quem está com a hérnia ali já mais extrusa, normalmente tem bastante dor, tem muitas fases, fica uma semana bem, aí depois tem 2 semanas com muita dor, crise de dor, aí depois passa uma semana, já tá melhor, 2 semanas melhor, depois vem com tudo a dor. É bastante comum esses casos de agudização de dor. E aí tem também a hérnia de disco que ela é sequestrada. O que acontece quando a hérnia de disco está sequestrada ali? O núcleo dela, a bolinha ali do meio, tá muito danificada. Ela já perdeu totalmente o formato. Às vezes ele pode até se dividir em 2. E aí, esse núcleo ali, quando ele se move, ele causa muita dor. Mas, olha só,
Se a sua hérnia, se você pegou um exame aí, não se assuste se tiver ali falando que você está com uma hérnia de disco sequestrada ou uma hérnia de disco extrusa, a chance do seu corpo reabsorver é maior do que uma lesão ali de um grau mais iniciante de uma protusão discal, tá? Quanto maior é essa hérnia, maiores as chances de você eliminar essa dor, desse núcleo voltar ali, desse disco voltar para o lugar bonitinho, como se nada tivesse acontecido. E aí, a gente vai fazer agora uma prática para você entender como que faz para você ganhar esse espaço. Separa aí, então, a sua toalha, tá? A gente vai começar fazendo um movimento com a sua toalha. Já deixa a sua toalha de banho aí prontinha para você usar. Vanessa, mas e se eu, por exemplo, não fizer nada para descomprimir essa hérnia de disco? O que pode acontecer? Quando a gente fala de cervical, ela é muito mais sensível do que a coluna lombar. Não que seja menos importante uma ou a outra, tá? Mas quando eu tenho uma lesão na minha lombar, eu posso perder os movimentos das pernas. Se eu tenho uma lesão lá na cervical, eu posso perder o movimento do corpo inteiro, tá? Então, é mais perigoso, se a gente fosse falar assim, não tratar de uma hérnia de disco na cervical, porque ela pode evoluir e pode deixar você sem os movimentos. Então, é bem complicado mesmo. Isso pode se agravar, pode levar até, então, a ficar tetraplégica por conta de uma hérnia de disco que não foi tratada. E aí, na maioria das vezes, não é necessário fazer cirurgia, tá? Na maioria das vezes, não. Só os exercícios, só fazendo os movimentos certos, movimentos terapêuticos, a gente consegue eliminar essa dor e parar de ficar sentindo essas crises frequentes de dor, que são bastante comuns, né? Porque quem tem a hérnia na cervical não tem muita posição, porque se você fica em pé, sentada, deitada, em qualquer posição, costuma doer, porque essa musculatura ela nunca dorme. Então, vamos fazer agora um movimento para você descomprimir. Então, pega lá uma toalha de banho ou uma toalha de rosto um pouco maior. Deixa ela assim, ó, mais dobradinha. Dobra ela em várias partes para a gente encaixar direitinho, para a gente conseguir fazer os movimentos. Tô vendo pergunta aqui. Ah, tem que fazer cirurgia? Eu tomo bastante analgésico. Não, tá? Na maioria dos casos, não é necessário fazer nenhum tipo de cirurgia por conta de hérnia de disco, não. A maioria das vezes, a dor é para ela passar em mais ou menos ali 3, 4 semanas é para zerar essa dor, eliminar essa dor. O que não é normal é ficar, de vez em quando eu tenho dor no pescoço, eu fico bem um tempo, depois a dor volta com tudo. Tem sempre que dormir. Para dormir, preciso tomar relaxante muscular todo dia, porque senão eu não durmo por conta da minha dor. Aí já não é normal, tá? Você vai colocar, então, apoiado, a gente tem esses 2 ossinhos aqui atrás da nossa cabeça. 2 ossinhos no final do crânio. Você vai apoiar bem nesses 2 ossinhos aqui. E aí, você vai levar esses braços para uma diagonal. Então, essa diagonal vai ser assim, ó. Na linha, um pouco acima da tua cabeça, ok? Não é aqui na linha do olho, é lá em cima. Vou segurar um pouco mais perto da cabeça. E aí, eu vou fazer o movimento de puxar a minha cabeça. Só que eu não vou puxar a minha cabeça para cima. Eu vou puxar a minha cabeça assim, ó. Na linha que tá meu braço aqui, ó. Nessa diagonal. Eu vou puxar a minha cabeça. E aí a gente vai sustentar um pouquinho esse movimento. Então, apoiei. Vou juntar minha mão aqui. E aí eu vou puxar. Relaxa, empurro o ombro para baixo. Deixa a cabeça soltinha. E eu vou manter aqui, deixando minha respiração fluindo. Posso segurar aqui 10 segundos. Na hora que eu volto devagarinho. Volto relaxando, volto devagar, volto devagar, volto devagar. E aí eu posso repetir esse movimento aqui 5, 6 vezes, pode fazer todo dia, pode fazer quando está com desconforto, ou pode ser se você sente formigamento também, porque ajuda. Porque aqui
eu tô ajudando a liberar a musculatura e tô ganhando um pouco de espaço ali na minha articulação. Só que esse espaço, ele não vai ficar para sempre. Eu preciso fazer algo para manter esse espaço, tá? Mas isso a gente deixa para uma outra live, tá? Para uma outra oportunidade. Primeira coisa, então, precisa ganhar esse espaço na articulação. E aí a gente vai fazer de outras maneiras aqui também. Então, vamos lá. Vamos fazer um movimento aqui, apoiando a mão assim, ó, cerrada. Eu vou colocar aqui. Apoia bem no osso aqui do meio do seu peito. E aí você vai colocar a tua mão aqui, ó, dedos bem abertos. Coloca a mão aqui atrás da cabeça. E aí, lembra que a gente fez uma força para cima, assim, ó, meio em diagonal? Você vai fazer com a sua mão a mesma coisa. A mesma força, puxando assim, ó, em diagonal para cima. E aqui eu vou manter o espaço para não espremer minha cervical. Então, eu vou manter esse espaço deixando o meu punho aqui. E aí, puxei minha cabeça para cima. Deixa minha respiração fluindo. Eu posso ficar aqui 10 segundos. Vou sentir aqui, ó, dar uma esticada na pele do pescoço. É isso mesmo. Mantenho aqui 10 segundinhos. Eu volto devagar. Volto devagarinho, 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 devagarinho. E eu posso fazer isso de 3 até 5 vezes no meu dia a dia. Ó, eu sei que tem algumas mulheres que têm hernia de disco e que morrem de medo, né, de se movimentar e achar que a hernia vai piorar, que a hernia vai aumentar. Isso não é verdade. Não é uma coisa que você fez uma vez, a não ser que seja um acidente, um trauma, alguma coisa, que desencadeou essa hernia de disco. Não, é por muito tempo ficando numa postura que não é a mais ideal, né? É porque sofreu ali alguma tensão na musculatura, usa demais em excesso a musculatura, força demais no dia a dia, ou por algum movimento repetitivo, né? Ou por algum esporte, alguma lesão que aconteceu. Não é do nada. Então, não é só fazendo movimentos. Se você fizer movimentos que sejam terapêuticos, eles vão te ajudar. Você não precisa ter medo, tá? Quem tem hernia de disco não é obrigado a ficar vivendo a vida inteira às custas de remédio ou de cirurgia, não, tá? Não é uma realidade isso. O normal é as pessoas terem uma vida normal. Tem muitas mulheres que, se forem fazer até exame, vão descobrir que tem hernia de disco e que nem sabem. A maioria das pessoas vai ter hernia de disco em alguma fase da vida, né? Algumas pessoas um pouco antes, outras pessoas um pouco depois. É uma patologia que ela é bastante comum, mas o que não é comum é você se sentir limitada por conta dessa dor. E aí, agora a gente vai fazer mais um. Vamos fazer mais um? Usando a cadeira. Então, separou sua cadeira aí? Se você já separou tua cadeira, coloca a tua cadeira aqui apoiada. E aí vamos fazer o seguinte. Vou ficar na posição de 4 apoios. E aí eu vou deixar as minhas mãos bem o gordinho da mão. Vai ficar apoiado aqui atrás da orelha. Minha mão tá assim e vai fazer também sempre essa tração para eu ganhar esse espaço ali na minha articulação. E essa tração eu vou puxar também sempre em diagonal, tá? Porque a mecânica da tua coluna, ela tem ali uma angulação. Cada parte da nossa coluna, ela tem uma angulação ali que ela é própria, vamos dizer assim. E aí, quando eu falo de cervical, eu tenho que fazer exatamente nesse sentido para que eu consiga aliviar ali a minha coluna. Então, coloca o gordinho da mão, apoiado aqui. Vou um pouco para trás. E aí, aqui, ó, vou deixar o cotovelo mais fechado. E você pode fazer numa mesa também, tá? Não necessariamente você precisa fazer de joelho. Pode fazer em pé e apoiar numa mesa. Coloca a mão apoiada aqui no gordinho. Solta o peso do meu corpo aqui no meu braço. Solta o bumbum lá para baixo. E aqui eu vou dar uma puxadinha na minha cabeça. Lá para a diagonal. E vou sustentar aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Voltei devagar, devagarinho. Vem voltando, vem voltando, vem voltando. Ai, eu posso fazer esse daqui 3 vezes, tá? Posso fazer esse movimento aqui 3 vezes. Preciso fazer todos? Não, são 3 maneiras aqui de você descomprimir. Veja qual que você sente melhor alívio, que você consegue fazer com maior facilidade aí na tua casa. E agora a gente vai falar tudo que você precisa, quais são as etapas para você de fato eliminar essa dor, né? Para você conseguir ter essa descompressão, mas também você manter descomprimido aí a sua cervical. Deixa eu só colocar para cá. Galera, então vamos lá. O que eu preciso fazer para que definitivamente eu consiga eliminar minha dor na cervical? Eu preciso, primeira coisa, corrigir o desequilíbrio mecânico que está acontecendo ali na região. Se eu toda vez que eu tenho ali uma sobrecarga em cima da minha articulação, eu tenho estruturas que estão trabalhando de mais e estruturas que estão trabalhando de menos. O que eu preciso fazer? Reorganizar isso para que cada parte faça a função de que, né, para que ela serve ali, né? Cada parte tem uma função. Então, eu preciso que todas as funções sejam cumpridas pelas partes específicas. Então, se eu tenho os movimentos ali na minha cervical que estão difíceis, eu preciso fazer com que esses movimentos fiquem mais fáceis, para que eu consiga fazer o movimento sem eu ficar sentindo ali que a articulação está presa, que a articulação fique travada. Então, é melhorar mesmo essa mecânica do movimento. Outra coisa que eu preciso fazer também é aprender a relaxar a musculatura. Você até pode fazer algumas medidas caseiras, assim, mais massagem, vai funcionar por um tempo, né? Colocar uma bolsinha quente, você pode colocar para relaxar, mas o mais importante é você desenvolver uma conscientização do seu corpo para que você aprenda como que você desativa essa musculatura que está ali, ó, em alarme, contraída, totalmente tensa, totalmente dura, em alguns movimentos até muito simples. Tem mulher que tensiona a musculatura até de respirar, porque respira assim, ó. E usa toda a musculatura acessória. Então, tem várias coisas que no seu dia a dia você precisa mudar, alguns hábitos, algumas questões de postura mesmo, para que você consiga aprender a relaxar essa musculatura. Porque a dor acontece quando eu tenho ali uma contratura, quando a minha musculatura se contrai para proteger o meu pescoço, para proteger a minha hérnia de disco, para não fazer ela aumentar. Essa é uma função do corpo que ela é automática. Então, você tem que aprender a como esses gatilhos aí não vão desencadear essas dores aí na sua cervical. Outra coisa é melhorar as distribuições de força. Às vezes a gente faz força demais em algumas partes do nosso corpo e força de menos em outras partes do corpo. Então, eu tenho, por exemplo, um músculo ali dos meus ombros que estão muito fortes, estão muito rígidos, mas a minha coluna tá ali, coitada, capenga, não faço exercício, eu faço só movimento de braço, eu faço só o movimento que eu quero, eu faço só aquele movimento que eu gosto de fazer, ou o movimento que eu aprendi lá 20 anos atrás, eu faço sempre tudo do mesmo jeito. Então, se eu não tiver essa distribuição de forças do meu corpo trabalhando ao meu favor, uma hora ou outra a articulação ela vai falhar, ela vai apresentar ali essa dor. Eu posso até ter alguma diminuição ali nas questões de movimento. E aí, tem algumas dicas aqui, eu vou deixar aqui 5 dicas muito práticas, tá? Coisa facinha aí que você vai conseguir fazer a partir de agora mesmo, aí na tua casa, para que você consiga ter ali um alívio da sua dor na cervical. Primeira dica que eu tenho para te dar, para você, mulher, que está sentindo dor, que você tem hérnia de disco aí na sua cervical se você fuma ou se você bebe, tá? Bebe álcool, ingere álcool, fuma, para de fazer isso. Ou diminui isso o máximo que você conseguir. Por quê? O que tem a ver isso com a hérnia de disco? Olha só,
Quando eu tenho ali o álcool, quando eu fumo, né? Ou então quando eu bebo, eu tenho substâncias ali que estão presentes tanto na bebida quanto no cigarro, que a composição delas provoca ali uma redução nos vasos que nutrem os meus discos vertebrais. Então, o ressecamento ali dos discos, ele é maior. Então, fumar e beber, tira da tua lista e tira desses hábitos, porque isso vai te ajudar muito na sua coluna. Uma outra coisa que você pode fazer é sempre ter cautela na hora de você carregar algum peso. Então, se você é mulher que gosta daquelas bolsas grandes, né? Usa aquela bolsa de um lado só, toma cuidado com isso, porque a musculatura pode ser muito exigida. Tenta usar uma bolsa que tenha ali no máximo 10% do peso do teu corpo. Então, se você pesa ali 60 quilos, usa uma bolsa de no máximo 6 quilos, né? Eu sei que às vezes a gente quer carregar o mundo nas costas, bolsa de mulher tem de tudo, né? Mas tenta diminuir um pouco o peso dessa bolsa, porque também alivia as dores que você sente, essas crises que você está sentindo. E tenta dividir, se você está acostumado a fazer compra, vai no mercado, está sempre carregando uma sacola aqui, uma sacola ali, divide, tá, o peso. Tenta usar duas, tenta colocar um pouco de peso em uma, um pouco de peso em outra, para você não usar muito peso de um lado só, porque isso também pode comprometer sua coluna cervical. Outra coisa, na hora de você usar um computador, na hora de você usar um celular, tenta deixar sempre o celular, o monitor do computador, sempre alinhado, ali na linha do teu olhar. Você que usa notebook, tem aqueles apoios que deixam um pouco mais alto. Se possível, usa o notebook e um monitor. Aqui eu uso um notebook e 2 monitores para olhar assim. Porque tudo fica na linha do teu olhar, fica muito mais fácil. Quando você usa o notebook, acaba que você fica muito com a cabeça aqui para baixo, ou então fica desconfortável aqui para o braço, né? Então, a melhor maneira, se você puder, é ter tudo separado. Se você vai usar notebook do lado, monitor separado, teclado separado, mouse separado. E, para dormir, evita a posição de dormir de bruços. Essa é a pior posição que você pode fazer para o seu pescoço. Porque toda vez que a gente dorme de bruço, a nossa cabeça fica virada somente para um lado. E pode reparar, você sempre dorme para o mesmo lado. Então, até na hora de você fazer um movimento assim, se você até tentar dobrar assim o pescoço para o outro lado para dormir de bruço, é muito desconfortável, porque seu corpo está tão acostumado a dormir daquele lado, que quando você vira para esse, às vezes a orelha nem encosta no travesseiro. Faz esse teste aí, depois você me conta. Ok? E quinta, e não menos importante, beba muita água. Bebe muita água. O disco vertebral, ele é como se fosse ali uma gelatina mais firme. O que vai na gelatina ali? Pó de gelatina e água, né? Lá no seu disco vertebral também, a maior parte do disco vertebral é composto por água, por líquido. Então, faz uma conta. 35 vezes o seu peso corporal. Isso você já consegue aí ter uma ideia de quanto de água que você precisa beber no seu dia. Coloca um alarme no celular, tá? Coloca aí de 1 em 1 hora, divide a quantidade de água, coloca numa garrafa, marca os horários para você tomar certinho, para você não esquecer, porque isso faz muita diferença aí no seu disco vertebral. Então, se você quer descomprimir a sua hérnia de disco sem cirurgia, você vai aproveitar todas essas dicas que eu te passei aqui. E mulher, quero saber se você aproveitou essas dicas aqui. Você gostou dessas dicas? Se você gostou, clique em compartilhar também e manda para uma amiga sua que sente dor no pescoço. Assim você consegue ajudar uma mulher que você ama a também eliminar a dor. E eu vou ficando por aqui então. Até a nossa próxima aula. Beijo, tchau!